Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Retro Filme XD. E hoje a gente vai relembrar o clássico filme de grande sucesso de 1987, O Predador. Galera, esse ano a cronologia do Predador já tem 36 anos de existência de um grande sucesso e sendo considerado aí o mais importante, o mais querido da cultura pop, com direito a 3 sequências, além de 2 crossovers e, é claro, jogos de videogame e principalmente sua participação em histórias e quadrinhos para ninguém botar defeito. E o filme, dirigido pelo então diretor cineasta John McTiernan e também produzido pelos irmãos Jim e John Thomas, e tendo o primeiro longa protagonizado pelo eterno astro Arnold Schwarzenegger, e que foi aí de um baixo orçamento, mas o filme teve um grande avanço no cinema. E é claro, a gente vai falar aqui de muita coisa do filme, com direito a enredo e curiosidades. E é claro, a gente vai falar dos jogos e principalmente das suas participações nas histórias e quadrinhos, também um pouco das sequências e principalmente do crossover. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixe aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos partir direto para mais um vídeo de filmes retrô aqui no meu canal para vocês, então vamos nessa! E antes da gente falar do enredo, vou começar falando de curiosidades um pouco antes do lançamento do primeiro longa. Tudo começou quando a produção estava prestes a dar início, o pontapé inicial para o primeiro longa-metragem do Predador. Para isso, eles estavam à procura de um diretor cineasta para ficar no comando do longa. E aí então, foi a partir daí que o próprio astro Arnold Schwarzenegger sugeriu à produção que contratasse John McTiernan para dirigir o primeiro longa. Mas só que isso, na verdade, eu vou dizer para vocês, não estava nos planos da produção, já que isso foi tudo por insistência do próprio ator, porque quando viu o primeiro longa-metragem que o próprio John McTiernan dirigiu, em Delírios Mortais, ele ficou muito impressionado com a experiência dele e diz à produção que o próprio John ele tinha toda essa total experiência para ficar responsável pelo comando do filme, já que seu primeiro longa que ele dirigiu naquela época foi de um baixo orçamento e decidiu chamá-lo. Só que aí a produção então concordou com o próprio Schwarzenegger e contratou o próprio John McTiernan para dirigir o primeiro longa do Predador, também com o direito do baixo orçamento que ele teve no seu primeiro filme que ele dirigiu. Mas depois que dirigiu o Predador, o próprio McTiernan dirigiu outros longas de uma grande franquia de sucesso, como a franquia Duro de Matar, protagonizado pelo grande astro Bruce Willis. E o primeiro longa ele comandou em 1988, no primeiro filme Duro de Matar original, e depois dirigiu o terceiro longa, Duro de Matar 3, A Vingança, em 1995. Mas só que aí a jornada do próprio John McTiernan só seguia no primeiro longa, já que o baixo orçamento fez o filme, apesar de ter muitas críticas negativas por muitos não gostarem, o filme foi de um grande sucesso e tanto. E o primeiro longa conta aí a história de um grupo de soldados que partiram para a floresta tropical da América Central para fazer uma operação de resgate. Só que aí contou com um grande grupo de elencos, como o grande astro Arnold Schwarzenegger vivendo o Major Alan Dutch, e também contou com a participação especial do saudoso Carl Weathers vivendo o Capitão George, e também contou com um grande elenco como Bill Duke vivendo o Capitão Michael, e também a atriz Elpidia Carrillo. Só que aí, o que era para ser apenas uma operação de busca e resgate nessa selva tropical da América Central, acabou se tornando uma caçada mortal, em que todos os soldados são caçados por uma estranha criatura alienígena e caçadora, caçando cada um deles e matando um por um, deixando somente algum deles vivos. É claro, a criatura caçadora alienígena Yaltijas estava camuflada e invisível por toda a parte da floresta, observando eles e esperando o momento certo para atacá-los.
pois essa criatura alienígena é um guerreiro especialista na camuflagem camaleônica e, é claro, especialista em rastrear seu alvo para matar cada um por um, sem deixar um deles sobreviver. Só que então, o único que ficou para encarar esse Outjust foi o próprio Alan Dutch, vivido pelo Arnold Schwarzenegger, encarando uma luta terrível contra o predador alienígena. E o filme foi tão estrondoso que, devido a um baixo orçamento, não deixou de ser um sucesso de bilheteria. Mas aí teve outras sequências que só voltaram nos outros anos seguidos. E o segundo longa, Predador 2, A Caçada Continua, só voltou em 1990, só que dessa vez não tivemos o retorno do próprio Arnold Schwarzenegger. E uma curiosidade por trás do motivo de ele não ter voltado à franquia foi que depois do primeiro longa ter feito sucesso devido às críticas negativas, o próprio Arnold entrou em uma briga por disputa de salários, de direito de ele continuar participando do filme. Só que aí tudo isso acabou não indo bem como ele queria. Aí então isso acabou fazendo o próprio Schwarzenegger sair da sequência e dando espaço para outros atores e grandes astros do cinema. Só que aí o segundo longa acabou não sendo para lá grande coisa, mas aí com o retorno de outros longas, como o crossover tão lembrado clássico em Alien vs Predador, botando aí o guerreiro Outjust contra o xenomorfo, que acabou sendo outro estrondoso sucesso, porque Fred vs Jason Voorhees, que fez um grande clássico do terror nas telonas do cinema, acabou traindo a atenção da própria produção a querer criar um crossover botando o guerreiro de Outjust em um embate mortal contra o xenomorfo, que é o Alien, que também tem a sua própria cronologia de um grande sucesso do cinema. Só que aí a própria 20th Century Fox decidiu comprar a franquia, dando a ela mais sequência, e então decidiu chamar os irmãos John e Tim Thomas para criar um roteiro de sequências com direito a 6 ideias dos dois irmãos. E foi aí que, graças à 20th Century Fox e, é claro, os irmãos John e Tim Thomas, que Predador teve aí uma sequência de muitos filmes, com direito a 3, mas na realidade são 4 sequências, já que o quarto longa só retornou em 2018 em Predadores, e que foi na verdade 4 sequências da criatura guerreira caçadora e Outjust, que o filme acabou rodando na bilheteria. E tem mais outras curiosidades que rondam por trás da criatura antagonista do filme. É claro, estou falando da criatura guerreira caçadora alienígena e Outjust. E a verdade por trás dessa criatura, que foi criada por nada menos que a grande lenda da criação de monstros mais importantes na história do cinema, que estou falando dele, o grande e lendário criador dos monstros do cinema, Stan Winston, e que já trabalhou junto com Arnold Schwarzenegger na franquia de sucesso O Exterminador do Futuro, e é claro, os ciborgues que são mostrados nesse filme também foram criados pelo próprio Winston. Na moral, esse cara é uma grande lenda e que foi responsável por criar o caçador alienígena e Outjust para a franquia Predador. E isso tudo começou quando ele estava desenhando a criatura, e durante a sua viagem ao lado do grande astro Schwarzenegger, ele deu de cara com o grande criador da franquia Avatar, e é claro, estou falando do grande diretor cineasta James Cameron, e que durante sua viagem aérea ele viu os desenhos do Winston e ele falou para ele, dando uma dica assim de uma ideia de como criar uma criatura para esse filme. E ele disse ao próprio Winston que queria ver uma criatura de mandíbulas e garras afiadas, assim, de uma aparência muito assustadora e muito feia. E aí então, graças ao próprio James Cameron, que surgiu a ideia do próprio Winston a criar o Outjust, uma criatura monstruosa e feia e especialista na camuflagem camaleônica e nos rastreamentos de tiro ao alvos, na qual ele usa para abater suas vítimas que ele encontra no caminho. Olha só, Stan Winston, esse cara é um grande gênio criador desses monstros. E mais outra curiosidade por trás da caçadora alienígena, o Outjust, é a escalação de ator para poder viver o antagonista do filme. Aí então, na sua primeira tentativa, escalaram o grande astro Jean-Claude Van Damme para viver o Outjust. Mas só que aí
isso acabou gerando grandes atrasos na produção e na realização do filme, já que durante as gravações e lá nos bastidores, quando Van Damme vestiu o traje da criatura alienígena e caçadora, ele acabou não sentindo muito confortável com a roupa, já que o próprio Van Damme era muito pequeno e também o seu porte era de muito músculo, e isso acabou deixando ele desconfortável na roupa e acabou que não cabendo bem nele. Aí então, segundo o ator, ele falou que não estava muito feliz ao usar o traje do Yautjas e que isso acabou fazendo a produção concordar com a atitude dele. Aí então, decidiram descartar o Van Damme e procurar outro ator ou artista dublê que pudesse vestir o traje da criatura alienígena caçadora. Aí então, eles resolveram escalar Peter Hall, um homem alto e que acabou sendo uma escolha muito certa, já que ele tinha a altura certa e um porte perfeito para vestir o traje, e aí que tudo deu certo. Mas só que toda essa sequência aí de muitos atrasos acabou fazendo que o filme demorasse muito a chegar no cinema. É que o Van Damme, ele seria o antagonista por trás do traje, mas só que isso acabou não dando certo, já que ele era muito forte, musculoso, seu porte era muito de uma postura perfeita de um lutador profissional, já que ele é um grande astro do cinema graças aos seus filmes de artes marciais e Kung Fu e muito mais. E devido à sua baixa altura também, a roupa era grande demais para ele. Então, eles estavam procurando um artista mais alto para caber na roupa. Aí então, Peter Hall foi a escolha certa, já que ele tinha flexibilidade do seu corpo e um porte perfeito, e apesar de um corpo um pouco forte, ele também tinha muita habilidade para viver a criatura. E aí então, tudo isso acabou dando certo e o filme rodou nas telonas do cinema. E além dos filmes da cronologia, Predador também se tornou um ícone famoso no mundo dos videogames. É claro, Predador também se tornou um jogo de videogame clássico para Super Nintendo, botando ele junto com o xenomorfo da franquia Alien, em Alien vs Predador, o jogo clássico de videogame que pode ser jogado em Super Nintendo, além de outras plataformas como arcade nos fliperamas, botando ele aí na luta contra todos os aliens xenomórficos e também lutando contra humanos, e até o próprio jogador poderia manejar a criatura, sendo o Yautjas ou o próprio xenomorfo para poder jogar. Mas também o interessante é que o próprio Yautjas, a criatura alienígena caçadora, também já esteve presente na franquia Mortal Kombat. E outra surpresa por trás da cronologia é que Predador também teve a sua participação especial nos quadrinhos. Tivemos aí a presença dele nos clássicos quadrinhos do Homem-Aranha, e além dele botando um grande duelo mortal contra o anti-herói Wolverine. E também o que não podia faltar é a presença do xenomorfo dentro das histórias em quadrinhos, e também dando de cara em algumas edições com o Predador. O Predador também esteve presente nas histórias em quadrinhos, como se fosse um crossover, botando ele num combate mortal contra todos os super-heróis mais famosos da Marvel Comics. E é claro, o crossover original também teve a sequência de 2 filmes, e isso ajudou ainda mais Predador a se tornar um grande sucesso e um símbolo muito importante na história da cultura pop. Também ganhou bonecos e, é claro, se tornou aí um grande símbolo mundial do cinema. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tem uma dúvida, comente aqui embaixo do meu vídeo, comente aí se você já assistiu a cronologia O Predador e qual desses filmes é seu favorito. E é claro, se você já assistiu os 2 filmes crossovers, ou já leu as histórias em quadrinhos, ou já jogou o jogo dele, dúvida, é só vocês comentarem aqui embaixo do meu vídeo que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando pra cá. E segue meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2024, beleza? Lembrando a vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal,
não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, galera, venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp, que lá você será muito bem-vindo, beleza? E agora lembrando vocês que o canal Ultra Tokusatsu XD tem o seu próprio programa transmitido na Lucas TV Web, pois acesse o link aqui embaixo e venha assistir o canal Ultra Tokusatsu XD, que está sendo transmitido na Lucas TV Web aos sábados e domingos no horário da meia-noite, pois venha assistir o programa canal Ultra Tokusatsu XD pelo Lucas TV Web, que lá você vai se divertir de montão, beleza? Então é isso aí, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!